Bom, sobre esse ponto, né? Nós colocamos o título Você nunca será milionário. Inclusive o time de edição deu uma zoada, que eles botaram assim em cima: com Thiago Nigro e Murilo, você nunca será milionário. A gente postou e agora não tem mais como corrigir, né? Mas o Gente, que vocês acham disso? Realmente tem pessoas que são quase que predestinadas à riqueza e outras que nunca chegarão lá, não importam o que elas façam? Qual a opinião de vocês? Posso? Bom, eu não acredito muito nessa coisa de a pessoa tá destinada a ser multimilionária ou viver na pobreza pelo resto da vida. Eu acho que nesse processo existem diversas circunstâncias que vão influenciar para ela chegar lá ou não, né? Então isso eu acho que vai depender muito, literalmente ali de um ponto relacionado à educação como um todo, não só a educação financeira, que é muito importante, mas a educação básica também, né? Então, se uma pessoa não tem condições, não tem o conhecimento de matemática básica, qual a probabilidade dela ter o seu sucesso financeiro lá na frente? E existem também circunstâncias relacionadas ao próprio país que ela vive, né? Então, tem uma coisa que eu acredito muito que a política como um todo, o sistema de determinado país, pode influenciar sim, mas não vai determinar. Mas essa influência pode ser muito pesada ou não na vida daquela pessoa. Então existe ali uma energia, um movimento muito grande que ela vai ter que fazer para superar essas barreiras, né? Então existe sim o esforço pessoal, mas existem pontos do exterior, vamos dizer assim, que pode facilitar ou não para ela chegar ao sucesso financeiro. Cara, é curioso, porque eu, de certa forma, acredito que sim. Eu acho que as pessoas, elas nascem predestinadas, tá? É, a dificuldade talvez seja saber quem são as pessoas que nasceram predestinadas ou não, né? Se a gente assumir que o destino, ele é uma direção e não um ponto final, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas, né? Então, se você nasce num berço com muito mais educação, né, com condições financeiras, com amor, com uma herança, né, já previamente construída, eu acredito que você está predestinado uhum. a ser mais rico, de certa forma. O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Um dos caminhos é um caminho onde você, através de seu esforço pessoal e um pouco de sorte, vai acabar construindo mais patrimônio. Outro caminho é você chegar no seu destino com menos patrimônio e menos riqueza financeira. Qual que é o ponto? O ponto é que a gente nasce, acredito, quase que numa esteira, né, de produção. Então a gente nasce, estuda, entra numa universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema, ele nos prepara para sermos medíocres de certa forma. E se você for parar para pensar, hoje, né, eu estava puxando alguns dados, né, 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que seria elite financeira? Seria você ter, né, um salário per capita de R$ 3.700. Caramba. Um salário per capita de R$ 3.700, numa renda familiar, onde você, dentro da sua família, tem ali mais ou menos R$ 20.000 de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país, não é? Nossa. Então, assim, veja que perto da nossa condição, quando a gente olha para isso, isso é a elite brasileira, não é? E na minha concepção, você não consegue ter uma vida de extrema liberdade nesse patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média, né, e a gente tem a mediocridade, né, no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão, começa no pensamento, porque senão você vai junto com a manada, não é? E para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas. Uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro. E esse livro me fez pensar diferente, não é? Então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão se refletir, vão refletir a ponto de tomar uma decisão diferente? Então eu acredito que algumas pessoas nunca vão, de fato, atingir algum grau financeiramente diferente da mediocridade, e não porque elas não conseguem, mas sim porque, de alguma forma, Estão elas não foram limitadas. expostas Uhum. ao que tiraria elas dali, pelo fato de elas estarem inseridas num ponto do ecossistema onde a informação e a reflexão não vai simplesmente chegar até elas. Então eu acredito que sim, a gente nasce predestinado, mas isso daqui não significa que alguém é incapaz, só significa que, de alguma forma, a informação que deveria chegar até ela não chegou.
né? Eu acho que a grande vantagem hoje em dia é que a gente tem acesso à internet, a podcasts como esses, a Perfeito. bolhas totalmente diferentes da nossa num clique. Então, se você tá ali na internet, você consegue acessar pensamentos de pessoas que são marxistas, pessoas que são liberais, conservadoras, e trazer isso para sua vida de forma muito clara, né? E próxima, enquanto antigamente, como a gente não tinha acesso à internet, era mais difícil. Você tinha que, sei lá, mudar de cidade, mudar de ambiente, mudar de escola, de emprego. Então, realmente, era mais difícil. Eu tava conversando esses dias com o Bruno, ontem ou antes de ontem, a gente tava falando sobre isso, como eu tive a sorte de conseguir permear por diversos grupos diferentes, porque eu vim de uma família de militares, depois eu fiz colégio militar, depois eu fiz colégio particular, onde as pessoas tinham uma condição financeira maior, depois eu fui para uma faculdade de ciência política, onde não tinha nada a ver, e depois eu comecei a empreender e ter acesso a um monte de gente que explode a minha cabeça, ou sentar aqui no podcast e ouvir um monte de gente diferente que pensa diferente da gente. Posso dar um depoimento? Vou dar um depoimento aqui. Pode. É uma mistura de merchan com depoimento. Gosto. Tá bom? Gosto Por favor, bastante. então. Por favor. Aproveitando. Toca o nome, Thiago, por favor. Não, aproveitando que hoje o Perini abriu inscrições para o Viver de Renda, como vocês já sabem, foi muito difícil para mim fazer meu primeiro dinheiro na internet. Eu vendi, abri um treinamento, eu vendi para 0 pessoas e tal, então no começo foi muito difícil. Aí tem uma época que eu me encontrei, comecei a fazer um dinheirinho, vendendo o meu treinamento. Então imagina que talvez se eu continuasse na minha lógica, eu iria sempre crescer um pouquinho, iria vender um pouquinho e estava relativamente bom para mim. Mas o que aconteceu? Eu conheci um cara chamado Bruno Perini. Olha só, eu conheci um cara chamado Bruno Perini. E eu lembro até hoje, porque assim, a gente tinha muita parceria, muita ligação com a Rico na época, não é? Então a gente era muito parceiro da Rico, a gente incentivava as pessoas a brincar da Rico e tal. Eu lembro que a Rico antiga, ela ficava ali na Juscelino Kubitschek, perto de onde tem o McDonald's hoje. Então eu lembro que estava sentado num sofá um dia, onde as pessoas, os clientes esperavam antes de fazer uma reunião. Tava eu e o Perini sentado e eu tava inconformado. Eu sentei com o Perini e falei, Perini, pelo amor de Deus, de verdade, do fundo do coração, me explica, por favor, de verdade, como que você consegue vender tanto? Eu perguntei isso, eu falei, Perini, do fundo do meu coração, me explica como você consegue vender tanto. Porque em números, o Primo Rico ele era muito maior do que o Perini, mas o Perini ele vendia muito mais. Eu falava, como que isso é possível? Porque a lógica não bate, não é? Então, alguém me trouxe uma informação de fora. O ecossistema me permitiu conhecer alguém que continha informações que eu não tinha, não é? E na época, o Perini me deu uma instrução, e uma das coisas que ele me instruiu foi o seguinte, Thiago, uma das coisas que a gente faz diferente de todos os treinamentos é porque a gente tem um grupo treinado por mim que responde todas as perguntas num grau muito profundo. Eu falei, caramba, sério? Como que você faz isso? Ele me explicou. Eu falei, nossa, é por isso que o seu treinamento ele é tão bom? Esse era um dos motivos. E o fato do treinamento ser tão bom, e o NPS do Perini sempre foi muito maior do que o do meu 1 milhão, hoje se igualaram um pouco mais, porque a gente aplicou coisa que o Perini ensinou, sempre fez ele ter um boca a boca muito grande. E a gente sabe que, estatisticamente, o que mais vende é o boca a boca. Sim. Como ele tinha um boca a boca muito grande, o treinamento dele sempre vendeu muito. Eu falei, caraca, sério? Que legal. Então, através de uma informação que veio de fora, eu pensei diferente. Então, a reflexão não veio de mim, veio de fora. Mas se essa reflexão nunca tivesse vindo de fora, talvez eu nunca tivesse mudado. Né? E isso aqui é um dos motivos que fez o Perini crescer tanto e vender tanto o Viver de Renda. Porque hoje é um treinamento excelente, eu já falei várias vezes, tem gravado aqui. Se um dia a gente brigar, vai estar registrado já. Mas é verdade, é muito... Sei lá, as pessoas são muito bem atendidas, o pessoal fica muito feliz. Então, é um depoimento, mas é muito verdadeiro. Eu Você me lembro dessa ensinou lá conversa. na época. Eu lembra? também, Eu porque lembro. você chegou em casa e me contou. Sim, pô. Thiago era já um dos maiores do nicho, né? Era o segundo. Hoje, se você pega algumas redes, ele é o primeiro, né? E somando os seguidores, acho que fica em primeiro também. Chegou a passar a Natália. Um colado no outro. Enfim, já era um dos maiores. Eu não tinha tanto número. E o Thiago, ele realmente sentou e me ouviu pra falar, cara, como é que você faz? Aí eu expliquei pra ele. E aí, o Thiago, depois disso, ele começou a abrir o curso dele às 5 da manhã, igual eu fazia.
Só que o Thiago era 10 vezes maior do que eu. Aí quando eu fui falar, minha turma vai abrir às 5 da manhã, o pessoal começou a mandar direct. Tá copiando o Thiago Nigro. Eu fazia primeiro, só que ele era muito maior. Aí parecia que eu tava copiando o Thiago. Mas assim como eu te ajudei, Thiago, você me ajudou bastante lá atrás também, cara. Ah, chega da rasgação. Aí já Não, foi. mas eu vou falar disso em outro ponto. Voltando a... Vai ficar segurando vela, Murilo. Eu vou aproveitar. Que momento eu entro aqui, tá ligado? Uma coisa que o Murilo falou. Porque, de fato, para algumas pessoas, né, não vou falar que é impossível, mas é muito menos provável Total. do que para outras. O Warren Buffett fala, né, que a gente coloca ele num patamar de genialidade, e na minha opinião, com razão. Se você pega esse ano, né, o Buffett, a carteira dele tá caindo 4%, sendo que metade é Apple, que tá caindo 20%. Então o cara, ele realmente sabe fazer as coisas, né? Tem que ter muito respeito pelo velhinho de Omaha. Mas o Buffett sempre fala, eu sou sortudo. E por que ele se considerava sortudo? Porque ele falou, cara, eu nasci num dos melhores países do mundo para se nascer. Principalmente pensando em fazer negócios nos Estados Unidos. Eu nasci numa época muito propícia para isso. Foi a liderança americana durante todo o período. Não foi num século anterior. Ele esbarrou com o mercado financeiro muito novo. Ele comprou a primeira ação dele, ele tinha 12 anos, se eu não me engano. Ele, inclusive, disse que antes disso estava desperdiçando sua vida. Nossa. Começou aos 12 no mercado. Então ele fala, cara, eu nasci num país muito bom, numa conjuntura muito boa e esbarrei com um setor muito bom, no qual eu tive proficiência e consegui um baita de um resultado. Então eu sou sortudo pra caramba. E quando eu penso nisso, eu também vejo o quanto eu sou sortudo. Poderia ser muito mais. Eu não nasci nos Estados Unidos, eu nasci no Brasil. Mas eu não nasci, por exemplo, no Afeganistão. Já deu ruim. É ruim entre termos, né? Sim, Entre eu tô aspas. zoando, tô zoando. Porque, olha só, se a gente for considerar a população global, eu não sei quantas pessoas tinha no mundo na minha época, mas vou pegar os 6 bilhões que nós temos hoje, 6, 7 bilhões, né, que nós temos hoje. Se a gente for pensar assim, antes de ficar rico, eu acho que eu já tava pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. Eu nasci em um país com uma certa liberdade, eu nasci numa família de classe média, onde nunca me faltou nada, embora também em certos períodos não tivesse sobrado muita coisa. Eu tive acesso a uma boa educação, eu tive acesso a uma família amorosa, né? Me passaram uma boa educação, me deram muito carinho, minha família inteira, a gente é muito grudado até hoje. Eu não tive acesso à educação financeira, mas como eu tive acesso à educação tradicional, eu conseguia correr atrás sozinho e aprender por mim mesmo. Comprando livros, pô. Li livro do Cerbasi, eu aprendi como é que era. Li Pai Rico, Pai Pobre, aprendi. Fui começar a investir, não tinha YouTube, eu comecei a investir com base em livro e aprendendo na prática. Então, eu indiscutivelmente, eu sou muito sortudo. Só que eu acho que eu tive também um ótimo retorno sobre a minha sorte. Porque se eu tava no grupo dos 10% mais sortudos, hoje eu acho que eu tô no grupo dos 0, alguma coisa mais sortudos do mundo, no final das contas. Caramba. Tem gente que nasce muito pra trás. Pra esse cara vai ser muito mais difícil, realmente, né? Infelizmente. Mas essa é a realidade. Só que, se tratando disso, acho que esse cara nem tem acesso ao que a gente tá falando aqui. Total. Então, as pessoas que têm acesso já estão em outro grupo. Reflitam aí. Talvez você não se julgue muito sortudo, mas se você teve mais ou menos essa trajetória que eu tive, você já foi sortudo pra caramba.